Essa história se chama Um Novo Conto de Natal. Ela tem protagonismo LGBT e se passa no Natal aqui no Brasil. E por conta do YouTube implicar com certos conteúdos, vai ter uma cena que eu não vou gravar o áudio. Ela vai ser encontrada só na versão escrita. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E daí você pode ler esse trechinho que eu deixei de fora para não arrumar dor de cabeça com o YouTube. Dezembro era a pior época do ano, em sua opinião, e morar no Brasil não ajudava em nada. O calor, o suor, a sensação de que a pele grudava cada vez que ele encostava em alguma coisa. Na verdade, tudo isso ele podia suportar, mas o que o fazia detestar aquela época do ano era o Natal, as decorações, filas nas lojas, engarrafamentos e, claro, a quantidade interminável de clientes querendo dar uma levantada aqui e uma puxadinha ali antes da ceia natalina. Claro que o pagamento era bom, afinal, ele era o melhor cirurgião da cidade, mas mesmo com todo o dinheiro que ganhava, a exaustão de trabalhar horas seguidas para que alguma madame da alta sociedade ficasse com a cara esticada como uma máscara de borracha lustrosa, parecia ser forte o suficiente para se sobrepor ao lucro. Pelo menos, era a véspera daquele feriado odioso e por isso ele podia tirar uma folga da clínica. E aí estava a única coisa boa daquela bobajaiada de Natal. Naquele momento, estava trancando a porta da clínica onde fazia o pré-atendimento dos pacientes, quando ouviu seu nome ser gritado do outro lado da rua, de forma aguda e estridente, com aquele substantivo detestável. Tio Augusto! Ei, tio! Olhou com pouco caso por sobre o ombro e, ao confirmar quem o chamava, soltou um suspiro de puro descaso. Era Cristiano, seu sobrinho, filho do seu meio-irmão. Ele vinha acompanhado de outro garoto, ambos trajando regatas e bermudas, os cabelos castanhos e cacheados dos dois úmidos de suor. O que você quer, Cris? Eu tô exausto e preciso ir pra casa, perguntou de forma seca, mas o garoto, que já estava acostumado com o comportamento esquivo do tio, apenas alargou o sorriso e disse: eu só queria te apresentar meu namorado, o Henrique. Olhou para o outro garoto ao lado do sobrinho, tão magro quanto o próprio, o rosto imberbe e moreno de sol e exibindo um sorriso ingênuo que o incomodou. Você veio lá do outro lado da cidade, só para isso, Cris? Perguntou enquanto apertava a ponte do nariz com os dedos indicador e médio, levantando os óculos no processo. Fazia alguns meses que o menino tinha saído do armário e as coisas não iam muito bem entre o garoto e o pai, evangélico ferrenho, que desde então vinha punindo o jovem com todo tipo de tortura. No começo, foram castigos psicológicos, proibições, privação de dinheiro e até do passe de ônibus, e agora eram punições físicas. Lembrava-se do vergão que viu no braço do sobrinho há algumas semanas, mas preferiu se omitir e não falar nada, afinal, o garoto estava sofrendo as consequências por sua burrice. Eu só queria que você o conhecesse, sabe? A frase ficou no ar, mas Augusto preencheu as lacunas. Sabe, como você também é gay, é meu tio, eu pensei que talvez você pudesse me dar algum apoio. Muito prazer em conhecê-lo, Henrique. Agora, se me dão licença, eu preciso ir para casa, disse da forma mais fria possível. Não podia socorrer o sobrinho. Na verdade, não queria ajudar o menino. Estava quase chegando no carro quando sentiu os dedos longos do garoto tocar seu cotovelo exposto pela camisa de manga curta. Tio, será que a gente pode passar a véspera de Natal com você? O meu pai... O menino não terminou a frase, deixando outra vez espaço para a dedução de Augusto. Eu sinto muito, Cris, mas eu prefiro passar esse feriado sozinho. Por que você não vai para a casa do Henrique? E dizendo isso, sem esperar uma resposta, entrou no carro e saiu cantando pneu sem olhar para trás. Ora essa, já tinha problemas demais para ainda ter de lidar com o sobrinho burro que resolveu se assumir enquanto ainda morava debaixo do teto dos pais evangélicos e homofóbicos. Não podia ficar socorrendo o menino o tempo todo. Enquanto dirigia, seu celular tocou. E se não fosse pelo sinal fechado e lerdo, talvez ele não tivesse atendido. Mas quando fez, se arrependeu, pensando que teria sido melhor deixar o aparelho tocar até a ligação cair. Alô? Apesar de ver na identificação de chamada quem era, a educação o obrigava a seguir as normas padrões. Augusto, é a Raquel. Olha, eu sei que tá meio em cima da hora, mas eu queria saber se você e o Mário não gostariam de vir almoçar aqui comigo e a Marília amanhã, sabe, né? Dia de Natal e tudo mais. A gente vai fazer uns pratos e pensamos que... Cortou a amiga antes que ela terminasse a frase.
Eu e o Mário não estamos mais juntos. Categórico e frio, sem qualquer tipo de rodeio. Ouviu Raquel gaguejar alguns segundos na linha e emendar a frase com: mas venha do mesmo jeito, ninguém deve ficar sozinho no... Desligou na cara da moça e depois diria que a ligação caiu porque estava num túnel. Uma das coisas que mais odiava eram aquelas frases feitas que todo mundo repetia naquela maldita época do ano. Isso e aquele calor infernal. Dentro do carro, mesmo com o ar-condicionado ligado, sentia como se estivesse sendo assado lentamente como a porra de um peru de Natal. Ao dizer a frase em voz alta, achou graça e começou a rir sozinho dentro do carro, enquanto o maldito sinal enfim abria e ele descia o pé no acelerador. Ao chegar em casa, ligou o ar em todos os cômodos. Esse era um dos privilégios de ter dinheiro naquela época do ano. Não sofria como o resto das pessoas que eram cozinhadas no vapor enquanto o dia se arrastava de forma lenta. Ao entrar no quarto, removeu todas as roupas e antes de ligar o chuveiro, encarou seu reflexo no espelho acima da pia. Quase 40 anos, sem barba, cabelo castanho bem penteado, nada de rugas ou bolsas embaixo dos olhos. Afinal, ele era o seu cartão de visitas. Quem iria num cirurgião plástico cuja cara está mais acabada do que a dos clientes pré-cirurgia? Mas sim, ainda era atraente. De dentro do banheiro encarou uma enorme caixa de papelão com uma série de roupas e pertences dentro que estava no meio do quarto. Eram as coisas do Mário. Eles terminaram não fazia nem 2 semanas, e o motivo, agora que parava para pensar com calma, foi tão idiota que às vezes, tarde da noite, quando estava deitado sozinho na cama, começava a se repreender por ter expulsado o outro da casa. Mário queria adotar um filhote de cachorro. Ele queria levar o relacionamento para outro nível, e Augusto ficou com medo. Não desejava sentir que estava se comprometendo com alguém para o resto da vida. Ainda podia curtir por aí, sair com outros caras, sem qualquer tipo de compromisso, e aceitar a sugestão do outro era quase como uma sentença de morte para sua vida social. E quando o ex-namorado perguntou o que ele achava da ideia, apenas disse que não queria continuar com aquilo e botou o outro para fora do apartamento. Eles estavam juntos há 5 anos. Algumas coisas são como devem ser, declarou para o reflexo que o encarou de volta com aqueles profundos olhos castanhos. E ao retirar os óculos, antes que entrasse no chuveiro, podia jurar que a sua imagem do espelho lhe sorriu, mas ao voltar para conferir, percebeu que tudo estava normal. Eu tenho trabalhado demais, afirmou enquanto entrava debaixo da água fria e agradável do chuveiro. Após o banho e um jantar leve, Augusto se largou em frente à TV com uma garrafa de vinho branco gelado. Usava um dos seus roupões de cetim macios e confortáveis e estava quase cochilando quando ouviu seu nome sair da televisão em um gemido gutural. Acordou assustado e, ao olhar fixamente para a grande tela da TV na parede à sua frente, viu que os personagens daquele filme antigo em preto e branco o encaravam de forma fixa e, em resposta, sentou-se ereto na poltrona onde estava quase cochilando. Augusto... Alguma coisa parecia querer rasgar a tela da TV. Havia dedos invisíveis empurrando a película delicada da tela de dentro para fora, e por mais impossível que isso fosse, o cômodo e tudo à sua volta começou a ficar gelado. Foi quando 2 mãos esqueléticas e fantasmagóricas saíram de dentro da TV de plasma, seguidas por uma cabeça esquálida, recoberta de finos e frágeis fios de cabelo prateados. A coisa foi se arrastando para fora da TV, acompanhada de uma série de gemidos e grunhidos de dor e agonia, até estar completamente de fora. Parado em pé à sua frente, estava uma caricatura de um ser humano, algo doentio, esquelético, coberto de feridas escuras, as quais, assim como os cabelos e os restos da criatura, emanavam um estranho brilho prateado. Sem erguer a cabeça frágil, a criatura repetiu o nome do cirurgião mais uma vez, agora com um tom ainda mais fantasmagórico e tétrico, causou arrepios por todo o corpo de Augusto. Não acreditava em fantasmas, caramba, não acreditava nem em céu, inferno, Jesus ou no diabo, mas ali na sua frente estava uma criatura sobrenatural e que sabia o seu nome. Quem é você? Perguntou assustado, enquanto notava que toda a claridade da sala havia desaparecido, e a única luminosidade do cômodo agora vinha do brilho prateado e estranho do ser, que se destacava com um recorte bizarro na penumbra. Como ousa perguntar quem eu sou? Já se esqueceu de mim, Augusto? A criatura finalmente ergueu o rosto, expondo olheiras fundas, bochechas cadavéricas, pele macilenta e mais manchas escuras. À sua frente estava o que um dia foi o seu primeiro namorado, Tobias, que morreu vítima da AIDS nos anos 80. Você me deixou morrer sozinho naquele hospital, Augusto. Eu tive dor, eu tive medo.
e você me abandonou como uma merda qualquer. Você que jurou que ficaria para sempre do meu lado. A voz espectral estava carregada de mágoa e rancor pelo abandono, e ao ver o que Tobias se tornou antes de falecer, os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Me perdoe, eu não queria, eu não fiz por mal. E teria dito mais, se o fantasma não tivesse erguido a mão esquelética e o mandado se calar. Silêncio! Meu tempo aqui é curto, e apesar de eu ainda ter muita mágoa de você, hoje só vim como um mensageiro. Agora escute com atenção, Augusto. Nesta véspera de Natal, você será visitado por 3 espíritos que... Não conseguiu deixar de suprimir um risinho de deboche, ao que recebeu em resposta um olhar enviesado do fantasma. O que é tão engraçado? Sabia que naquela situação não devia fazer piada, mas não conseguiu evitar. É que isso é como naquela história do Charles Dickens, né? Um conto de Natal, a coisa toda dos 3 espíritos que vêm para mostrar o mal que o Ebenezer cometeu e como isso influenciou negativamente a vida das pessoas à sua volta. A coisa toda parecia uma enorme e ridícula piada. Ele, protagonista do conto de Natal. Olha só, ele sabe ler. Pois bem, ria o quanto quiser. Afinal, eu sou só o mensageiro. Mas adianto aqui, leve isso a sério, ou você sofrerá as consequências. O espírito alertou enquanto o encarava com o melhor olhar de desdém e erguia o dedo indicador esquelético em um alerta, para em seguida fazer um movimento de desprezo com a mão e dizer em tom exausto: Bom, se você já sabe como funciona, não sou eu que vou me dar ao trabalho de explicar. O primeiro espírito chegará quando o relógio bater meia-noite, e é bom que você esteja pronto e seja educado, pois ela é muito voluntariosa. Se surpreendeu ao ouvir o pronome feminino, mas antes que pudesse perguntar, Tobias suspirou cansado mais uma vez e começou a desaparecer. Tobias, espera! Você me perdoa? Eu juro que eu tentei voltar. E então, pela primeira vez naquela noite, Augusto viu candura no olhar do espírito, e os lábios finos e sofridos se esticarem em um pequeno sorriso. E antes que ele desaparecesse por completo, Tobias falou: Eu sei, e eu te perdoo, Augusto. Mas será que você poderá se perdoar? E então o cirurgião ficou sozinho na sala de estar, que voltou a ficar iluminada e emanar pequenas ondas de calor, mesmo com o ar-condicionado ligado. O relógio marcava 10 minutos para meia-noite. E chega o espírito dos natais passados. Augusto ainda estava em choque pelo recente reencontro com seu falecido namorado. A voz etérea de Tobias parecia ainda ecoar pelas paredes da ampla sala de estar. Mas antes que pudesse confirmar que tudo não havia passado de uma alucinação pelo excesso de vinho e trabalho na clínica, o grande relógio de pêndulo que comprou em uma de suas viagens para o exterior soou, anunciando meia-noite. Mecanicamente, em resposta, o cirurgião encarou o grande carrilhão com olhos arregalados e fixos, esperando que alguma coisa escapasse do relógio, como havia acontecido com a TV. Mas nada aconteceu. Eu estou mesmo precisando de umas férias, murmurou enquanto enchia a taça que estava sobre a mesinha de centro com mais vinho branco. Pretendia beber o suficiente para cair na cama e apagar. Com sorte, dormiria durante todo o dia 25 também. Na verdade, querido, você está precisando de um pouco de bom senso. A voz grave, mas com uma tonalidade feminina, o assustou e, quando olhou por sobre o ombro, sufocou um grito de horror e surpresa. Tropeçou na mesinha de centro e caiu para trás, derrubando a taça que espalhou vinho tanto sobre seu rosto quanto por todo o carpete. Em pé na sua frente estava uma figura alta, talvez 2 metros de altura, pele macia, cor de chocolate. Trajava um vestido de gala de paetês dourados e exibia com orgulho um alto penteado complicado de fios loiros. No rosto, perfeitamente maquiado, brotava um sorriso divertido, como se o pavor de Augusto não passasse de uma simples brincadeira. O quê? Quem? Como? A invasora sorriu novamente e estendeu a mão grande de dedos longos em unhas bem manicuradas e tingidas de dourado, que envolveram seu pulso com firmeza e o ajudaram a se levantar. São muitas perguntas para um primeiro encontro, não é mesmo? Em pé, ele batia na altura do ombro da visitante, que continuava a lhe sorrir de forma maternal e cálida. Quem é você? E como entrou aqui? Perguntou quando finalmente conseguiu recuperar a voz. Ele já tinha uma ideia da resposta, mas queria ouvir a confirmação dela. Oh, eu sou a incrível, a inigualável, a única Miss Velvet Diamond Lightning. Mas você, meu bem, pode me chamar de espírito dos natais passados. Você tem muito que aprender, Augusto, mas temos pouco tempo juntos. Então, só segure minha mão
e aperte firme, porque temos lugares para ir e pessoas para ver. Ele podia sentir a quentura da pele macia de Velvet contra sua mão. A drag queen era tão real quanto o fato de que ele estava ali em pé no meio da sala de estar. É claro que eu sou real, meu bem. Eu sou a personificação de tudo de bom que existe no Natal. E lá vamos nós. E ao dizer isso, Augusto sentiu seus pés saírem do chão com um impulso e os óculos escorregarem de seu rosto e caírem no meio da sala de estar. Mas não teve tempo para reclamar a perda, pois logo em seguida eles estavam sobrevoando a cidade de São Paulo, com todas as suas luzes intermitentes e faróis e buzinas, gritos e correrias e sons. A cidade que nunca dorme estava como uma criança na véspera de Natal, ansiosa e alerta. Está certo? A primeira parada é aqui, anunciou Velvet enquanto eles aterrissavam graciosamente sobre a calçada. Eles estavam em frente à sua antiga casa, aquela que morou quando era criança. Ao ver o grande sobrado com a sua fachada imponente, Augusto sentiu um misto de sensações. Nostalgia, mas também tristeza, pois sempre passou o Natal com a babá e as empregadas. Seus pais estavam sempre muito ocupados indo a jantares e festas do hospital, onde o pai era cirurgião cardíaco. A porta da frente se abriu e ele os viu. A mãe usava um vestido de veludo negro e um colar de pérolas. O cabelo loiro e macio estava preso em um coque bonito e o pai trajava terno e gravata e fumava um cigarro. E então ele se viu dentro da casa, correndo atrás dos dois. Agora se comporte, Augusto, não faça birra ou Papai Noel não vai te trazer nada de Natal, disse a mãe enquanto o empurrava de volta para dentro da casa com um tapinha no traseiro. Quando a porta se fechou, ele a viu suspirar e sorrir para o marido. Aquilo foi antes de a mãe descobrir que o marido a traía com a enfermeira do consultório. Na verdade, aquele foi o último Natal que Augusto viu os dois juntos. Ele devia ter uns 5 anos. Eles nunca tinham tempo para mim, murmurou melancólico para Velvet, que observava o casal entrar no carro e sair acelerado pela pista iluminada por decorações de Natal. Mas você não passou o Natal sozinho? Olhe só. Ela apontou para a janela onde Augusto, ao espiar, sentiu seu coração se aquecer. Ali dentro, junto dele criança, estavam os filhos da empregada e os sobrinhos da babá. Eles assistiam desenhos na TV enquanto comiam pedaços de uma ceia preparada. Sim, seus pais nunca estiveram ali para ele, mas não podia dizer que foi o seu pior Natal. Elas eram boas para mim, especialmente a Carlota, minha babá. Na verdade, apesar de jovem, ela era quase como uma mãe. E tinha a Danusa, a cozinheira. Ela fazia as coisas mais deliciosas do mundo. E eu sempre brincava com eles, os filhos e sobrinhos delas, Carlos, Daniel e os gêmeos, Francine e Fernando. Eu até tinha me esquecido de como eram essas comemorações. Seus olhos brilhavam enquanto via ele mesmo, criança, enchendo a boca com um pedaço de pudim e rindo com as outras crianças. Muito bem. É bom que seu coração esteja voltando a crescer dentro do peito, Augusto. Mas como eu disse antes, temos muitos lugares para ir antes do meu tempo com você chegar ao fim. Então, lá vamos nós. Sentiu os dedos firmes da drag envolverem seu pulso uma segunda vez e eles sobrevoaram a cidade novamente. Ao pousarem no chão firme uma segunda vez, Augusto notou que as coisas estavam diferentes. Havia-se passado alguns anos desde aquela lembrança na sua antiga casa, e foi então que ele se viu, novamente, agora um jovem com pouco menos de 20 anos, caminhando pela rua Augusta. O calor estava torturante, apesar de o ele de agora não sentir qualquer impacto. Podia notar que seu eu do passado suava um bocado, também não era para menos, estava usando terno e gravata. Ele era um jovem mirrado de 17 anos, mas já estava seguindo os passos do pai. Lembrou-se de imediato daquele dia. Tinha conseguido um estágio no hospital. Ainda não tinha começado a faculdade de medicina, mas já tinha um pé dentro do complexo gigantesco e particular onde o pai trabalhava, e isso já era meio caminho andado. Ainda pensava em como contar aos pais que era gay. Não sabia o momento apropriado. A mãe, depois de descobrir a traição do pai, começou a beber e ficava alcoolizada durante todo o dia. O pai se mudou para um grande apartamento num dos bairros nobres da cidade e se casou de novo, mas não com a enfermeira com quem ele teve um caso. Ele se viu um pouco agora, menos ainda do que quando ele era criança. O Augusto do passado ergueu o rosto e então sorriu, olhando para alguém atrás de Velvet e do Augusto adulto, que viu sua versão mais jovem começar a correr e quase saiu do caminho, sendo impedido pelo espírito do Natal passado, que segurou seu pulso com firmeza. Fique calmo, querido. Eles não podem nos ver, ouvir ou sentir. Para eles, nós é que somos os fantasmas. E realmente, sentiu-se ser atraído
atravessado por sua versão mais jovem, que corria ao encontro do namorado, Tobias. Quando se virou para encarar a cena, foi invadido por uma onda de choro incontrolável, pois abraçando sua versão mais jovem, estava um Tobias saudável, bonito e feliz, o cabelo negro e macio caindo pelo rosto. Usava uma camiseta de banda de rock e tinha uma mochila cheia de broches em um dos ombros. Ele foi meu primeiro namorado, sabe? Eu amava muito, mas daí... Ficou quieto enquanto observava seu eu do passado beijar Tobias nos lábios rapidamente e em seguida puxá-lo para um dos barzinhos que estavam abertos. Vamos nos aproximar deles, disse Velvet enquanto colocava a mão firme sobre um de seus ombros. Não queria chegar mais perto, mas não conseguiu evitar. Lembrava-se daquele dia com nitidez e isso o torturava. Eu tenho um presente de Natal adiantado para você, declarou seu eu do passado enquanto enfiava a mão no bolso da calça. Pelo amor, antes disso, tira esse paletó que tá me dando calor só de te olhar vestindo isso, Augusto. O eu do passado sorriu e retirou o paletó, perguntando em seguida. Melhorou? Ao que Tobias concordou com um meneio de cabeça. Suas mãos sobre a mesa do barzinho se encostavam com delicadeza enquanto o Augusto jovem abria uma pequena caixa e exibia um par de alianças. A gente não pode se casar, eu sei, mas eu queria, sei lá, oficializar esse nosso namoro, então... Você aceita ficar comigo por toda a vida? O rosto de Tobias era uma lembrança que o Augusto adulto queria esquecer. Toda aquela felicidade e comoção nos olhos dele, o sorriso trêmulo e a mão macia estendida esperando para que o anel fosse colocado no dedo anelar. Realmente esse é o melhor presente de Natal que eu já ganhei, Augusto, por toda a vida. Eles não se beijaram. Afinal, eram os anos 80 e o movimento gay ainda estava engatinhando no país. Mas seguraram as mãos por alguns segundos sobre a mesa. Muito bem, mais uma parada, porque apesar de anoitecer uma criança, eu preciso voltar logo para casa, disse Velvet enquanto segurava pelo pulso uma última vez. Mas agora ele estava tão acostumado com o mecanismo de viagem que nem se incomodou quando sentiu seus pés levantarem do chão. Aterrissaram em frente ao grande hospital onde ele estava estagiando. Era mais uma vez véspera de Natal e ao ver o prédio, um peso pareceu despencar em seu estômago. Sabia exatamente o que iria acontecer ali. Foi naquele dia que ele saiu do armário para o pai e sua vida inteira virou de cabeça para baixo. Experimentou a sensação de estar em uma filmagem acelerada. Ele e Velvet entraram pela porta do hospital e cruzaram o prédio todo até a sala do pai, onde um Augusto mais jovem, mas muito mais nervoso, contava seu grande segredo ao seu velho. O pai já havia se divorciado da mãe há mais de 10 anos. Casou-se com uma viúva rica da alta sociedade com quem teve outro filho, seu meio-irmão, Jonas. Agora, eles eram uma família ferrenhamente religiosa e que não aceitavam nada que fosse contra os mandamentos de Deus. Só de pensar nisso, o jovem Augusto sentia embrulho no estômago. Afinal, o que ia contar agora era praticamente tudo contra o qual o pai e sua nova família eram. "Ô pai, eu preciso te dizer uma coisa", começou ele nervoso enquanto via o pai fumar e olhar pela janela do consultório. "Diga, filho." Mas antes eu quero te falar que a filha mais velha do Almeida, a Camila, está na idade certa para casar. Ela é uma boneca, filho. Eu tenho certeza de que vocês fariam um belo casal." A coisa ficava cada vez mais difícil porque o pai nunca o ouvia. Parecia viver dentro da própria bolha, onde todas as respostas só podiam ser as que ele esperava que fossem dadas. "Pai, eu preciso te contar uma coisa. É muito importante, por favor." E mais uma vez ele foi cortado sobre como ele devia conhecer a tal moça, Camila, e de como eles deviam namorar, e se tudo desse certo, o casamento aconteceria no máximo no ano seguinte. "Pai, eu sou gay!" A frase saiu gritada, como um pedido de socorro desesperado, mas a reação do outro não foi nada apoiadora. Na verdade, o homem franziu o senho e apagou o cigarro com violência no cinzeiro, ao mesmo tempo em que se levantava e vinha para cima do filho, para por fim lhe dar um violento tapa no rosto. "O que você disse, garoto? Tá louco? Eu não tenho filho, bicha. Você não vai me envergonhar em frente da diretoria do hospital." A ardência do tapa continuava vívida no rosto do Augusto adulto, que levou a própria mão ao rosto em um reflexo do que o seu eu do passado fazia naquele momento enquanto sufocava a vontade de chorar. "Eu sou gay. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. E eu tenho um namorado que eu amo muito." O pai fez menção de lhe dar um novo tapa, mas parou na metade do processo e então chamou a secretária. "Luciana, agende uma passagem para a Europa para o meu filho, que saia hoje mesmo. Arrume acomodações e tudo mais que for necessário." O Augusto jovem tentou protestar, mas o pai lhe lançou um olhar de puro ódio e complementou com: "Você é meu filho e vai fazer o que eu mandar." Eu devia ter lutado mais, eu devia ter fugido. Mas eu era tão servil ao meu pai naquela época. Eu queria agradá-lo, sabe? Deixá-lo orgulhoso de mim. Mas isso nunca aconteceu, declarou Augusto com os olhos marejados enquanto erguia o rosto para Velvet. A drag secou suas lágrimas com carinho e sorriu com ternura, causando um acalento em seu peito.
Ele sabia o que viria dali pra frente, mas tinha medo de rever tudo mais uma vez. Está bem, querido. Eu prometo que agora será a última parada da nossa excursão. E lá vamos nós. Uma nuvem de fumaça os envolveu e então eles estavam novamente em frente àquele barzinho na Paulista. Augusto do passado já havia contado os acontecimentos para Tobias e o outro tinha o rosto vermelho e os olhos marejados, que ele se segurava para não deixar escorrer. Eu sinto muito, de verdade. Eu tentei convencer o meu pai, mas eu não posso fazer nada. Ele manda em tudo. Disse por fim, esperando algum apoio por parte do namorado. Mas o Augusto do futuro sabia como essa cena terminava e só esperou pelo momento fatídico. Inclusive em você, não é? Observou Tobias se levantar e remover a aliança do dedo anelar da mão esquerda e a atirar em cima do seu eu mais jovem, para em seguida dizer: por toda a vida uma ova, vai se ferrar, Augusto. E então ele se foi. Seu imbecil, você devia ter corrido atrás dele, devia ter impedido ele de ir embora. Como é que eu pude ser tão idiota? Disse enquanto encarava o fantasma do Natal passado, e ela sorria daquele jeito consolador e lhe ofereceu um abraço, o qual Augusto não recusou. Era cálido e acolhedor aquele abraço, e dentro do aperto morno dos braços da drag, ele chorou. Estava em Milão quando recebeu o cartão postal de Tobias contando que havia contraído AIDS. O curioso é que não foi pela forma que todos os seus amigos estavam pegando a doença. Tobias sofreu um acidente de bicicleta alguns meses após o término e acabaram lhe dando uma bolsa de sangue contaminada. Ele quis voltar e ficar do lado do outro, mas seu pai o impediu. O velho controlava todas as finanças de suas despesas no exterior e não deixava sobrar dinheiro para que conseguisse comprar passagens de volta para o Brasil. Ele até tentou fazer uns bicos por lá, mas havia outro detalhe. O pai tinha ordenado que o hotel no qual ele estava hospedado segurasse seu passaporte e só o devolvesse quando o velho em pessoa entrasse em contato dando a permissão. Isso seria apenas quando o garoto terminasse seus estudos de medicina. Era um refém de uma prisão sem muros. Podia ir a qualquer lugar de Milão ou qualquer outra cidade ou país da Europa, mas não podia retornar para casa. A próxima carta que recebeu foi de Aninha, amiga de Tobias, que lhe informou do falecimento do rapaz. A carta dela estava repleta de mágoa por ele e dizia no final para que jamais retornasse ao país, pois ele era um crápula sem coração, quando na verdade, impossibilitado de voltar, ele chorou por várias noites a morte do namorado, porque ainda o amava muito. Eu não aguento mais isso. É doloroso demais. Espírito, por favor, me leve de volta para casa. Implorou num sussurro, ao que Velvet o atendeu, segurando seu pulso e o fazendo levitar. Na metade do trajeto, no entanto, sentiu os dedos dela escorregarem e afrouxarem, e em desespero ele pediu para que ela não o soltasse. Sinto muito, querido. São ordens do andar de cima. Adeus. E tenha um Feliz Natal. E então despencou de mais de 30 metros de altura, caindo enquanto sentia o vento frio cortar seu rosto e observava a incrível, a inigualável, a única Miss Velvet Diamond Lightning se tornar nada além de um pequeno ponto dourado no céu, como uma estrela. E entra em cena o fantasma dos natais presentes. Fechou os olhos quando achou que o encontro contra o asfalto seria inevitável, mas para sua surpresa, acabou aterrissando na maciez confortável de sua cama. Estava encharcado de suor da cabeça aos pés e levou alguns segundos para se dar conta de que continuava vivo e inteiro. Apertava os braços, pernas e conferia se a cabeça estava no lugar, quando ouviu o grande carrilhão anunciar na sala de estar que eram 2 horas da manhã. A coisa toda com Velvet foi mais longa do que ele imaginou. Então riu sozinho. Como diabos iria imaginar alguma coisa tão bizarra como aquela que estava experimentando naquela véspera de Natal? Por fim, respirou aliviado, achando que a loucura tinha chegado ao fim. Acho que ainda consigo dormir um pouco, murmurou para o quarto vazio, e estava quase cochilando, quando ouviu uma voz aguda e afeminada cantar com um quê de ironia na voz. Então é Natal, e o que você fez? Você ferrou com tudo, esse ano outra vez. Sentou-se de chofre na cama, procurando de onde vinha o som. Foi quando notou um movimento rápido em um dos cantos do quarto. Quem é você? Identifique-se, ordenou ele, corajoso. Ao contrário do susto que levou ao ver o espírito do Natal passado, agora se sentia confiante o bastante para enfrentar seu novo visitante indesejado. Ai, sinceramente, Augusto, você podia ser um pouco mais educado.
Não vai te arrancar nenhum pedaço, ser gentil. A voz afeminada informou enquanto o espírito saía para ficar sob a luz da lua que entrava pela janela. Um jovem asiático, alto, magro, com cabelos negros e macios enrodilhados em uma série de pequenos cachos e com feições joviais, e um corpo esguio vestido numa calça justa de couro e uma regata com a estampa da bandeira arco-íris e a legenda "Respeita as POC", apareceu. Eu sou o espírito do Natal presente, declarou o fantasma enquanto fazia um movimento com a mão ao redor do corpo, exibindo-se. O mais surpreendente era que o espírito usava um par de óculos de aros finos e redondos. Para que um fantasma precisava de óculos? E para que uma bicha velha como você precisa da minha ajuda no Natal? Respondeu o espírito em tom ácido, deixando claro que ele também podia ouvir nitidamente os pensamentos de Augusto. Ei, vamos logo que eu tenho uma rave de Natal para ir e não quero me atrasar. Levanta-se trazer uma magricela e sem graça daí agora. A voz do espírito o irritava. Ele tinha uma grande implicância com gays afeminados. Eles podiam pelo menos disfarçar, não é? Pois fique sabendo que foram os gays afeminados que abriram caminho para vocês. Enrustidos e padrãozinhos pudessem fazer um monte de coisa. Mas alguém agradece? Alguém reconhece? Não, todo mundo só sabe escrever não curto afeminados no Grindr. Será que vocês já pararam para pensar que são os afeminados que podem não curtir e não querer vocês? Augusto revirou os olhos, cansado. Aquele era o tipo de discurso que ouvia do sobrinho, sempre que se encontravam. O menino era um verdadeiro ativista do movimento LGBT+, cheio de ideias e ideais. Pena que isso não servia pra nada. Você quer parar de pensar tanta merda por segundo, por favor? Eu não vou aguentar ter de ouvir seus pensamentos escrotos a noite inteira. Quando o espírito se aproximou, Augusto viu que ele calçava botas com salto-agulha e quase pensou em mais alguma coisa ofensiva, mas se conteve. Não ia aguentar levar sermão de um moleque que parecia ter a idade do seu sobrinho. Ai, seu sobrinho, o Cris, ele é um amor de menino. Se eu fosse vivo, com certeza daria em cima dele. Mas vamos lá que eu não quero passar a noite inteira preso com você. Vem logo! Ao contrário do espírito do Natal passado, esse aqui era bem mais apressado e muito menos gentil. Parou na frente de Augusto, então estalou os dedos longos bem na frente dos olhos. E quando o cirurgião olhou novamente, eles estavam no apartamento de Mário, seu ex-namorado. O rapaz estava sentado no sofá da sala, assistindo uma bobagem natalina qualquer, e quando Augusto ouviu na televisão, "Menino, me traga o maior peru do açougue", se perguntou se estava preso em algum tipo de inferno astral, onde um conto de Natal estava sendo reproduzido em todos os lugares em um looping torturante. Em pé, ao lado do sofá, estava uma árvore de Natal, meio montada, meio desmontada. Pedaços de pisca-pisca enrolados por ela e alguns enfeites pendurados, mas a grande maioria permanecia na caixa. O espírito do Natal presente aproximou-se de Mário e, após olhar o que ele segurava, encarou Augusto com uma expressão repressora. "Como é que você dispensa um homão desses? Você é cego, é? Ou é burro mesmo? Ai, como eu queria estar vivo, e daí você ia ver uma coisa. Agora vem aqui!" Aproximou-se até onde o espírito estava e espiou por sobre o ombro do ex-namorado, apenas para dar de cara com uma foto que eles tiraram no primeiro Natal juntos, usando aquelas ridículas toucas de Noel, sem camisa, suados pra caramba por causa do verão. "Ele ainda gosta muito de você", encarou o espírito com a melhor expressão de "É mesmo, senhor óbvio", pensou em dizer, "mas eu não gosto mais dele", só que seria uma enorme mentira, e por isso ficou quieto. No entanto, o fantasma riu de canto, denunciando que seu pensamento foi ouvido. Não queria admitir, mas agora se arrependia de ter terminado com Mário por um motivo tão bobo. A verdade é que se deu conta, alguns dias depois do outro ter se mudado, que ele tinha pavor de relacionamentos longos por conta do que aconteceu com Tobias e da forma como ele foi arrancado do país contra sua vontade. Se pudesse voltar atrás, talvez tivesse feito tudo diferente. Se pudesse voltar atrás na sua juventude, teria feito tudo muito diferente. Mas agora era tarde para arrumar seus erros e ele teria de carregá-los sozinho pelo resto da vida. "Você é a maior babaca do mundo, Augusto", declarou o pequeno asiático para em seguida, antes que o outro pudesse responder alguma coisa, estalar os dedos, transportando-o para outro cenário. Quando sua cabeça parou de girar, por aquele tipo de transporte o deixava zonzo, Augusto resolveu dar umas respostas ao jovem fantasma. "Eu pensei que vocês deviam ser gentis comigo", ao que o rapaz, rindo abertamente, respondeu: "Não, querido, ser gentil é coisa do espírito do Natal passado. De mim pra frente a coisa só vai piorar. É bom vocês se preparando, porque daqui só vai pra baixo, e em velocidade aumentada." A informação só serviu para deixá-lo ainda mais apreensivo sobre o que poderia acontecer naquela noite que mais parecia uma eternidade. "E você acha que eu gosto de ficar aqui com você? Eu queria estar em qualquer lugar onde o espírito do Natal está sendo comemorado de verdade. Festa, música, boa comida e, claro, muito sexo."
Ao dizer as últimas 2 palavras, o jovem fantasma sentiu o olhar julgador do humano sobre si e respondeu irritado. Eu só pareço um adolescente, pelo amor da Cher. Eu sou muito mais velho do que você jamais vai ser. Mas não espalha, porque isso não fica bom no perfil do Grindr, tá? Ah, olha só, ali está quem a gente veio ver. Seguiu a direção para a qual o fantasma apontava e sentiu o coração apertar dentro do peito. Estavam dentro de uma ampla sala de estar bem decorada, repleta de pessoas felizes e sorridentes. Podia sentir o aroma da ceia de Natal e ouvir os risos deliciosos dos convidados. Quando olhou para onde o espírito apontava, viu Raquel e Marília, suas amigas de longa data, casadas há mais de 10 anos. Marília estava enorme com aquela gravidez, tudo indicava que a criança ia nascer na virada do ano. Ela estava radiante, com os cabelos negros penteados em um lindo black power alto, e o macacão delicado que usava se esticava com elegância sobre o ventre redondo e sua pele negra e macia reluzia sob a iluminação de Natal. Raquel a abraçava e beijava com orgulho, e a cada novo convidado que entrava fazia questão de afagar a barriga da parceira com carinho e informar que eram gêmeos. Raquel, por sua vez, usava um vestido solto, estilo hippie, os cabelos castanhos e longos caindo delicados em cascata por sobre os ombros. E seus lábios tingidos de rosa brilhavam a cada sorriso que ela dava. As duas estavam radiantes, e mesmo sem se dar conta, Augusto se sentiu feliz por elas. Elas eram suas amigas desde a época do colegial, e ele foi um dos poucos que as apoiou para que ficassem firmes no relacionamento e com as quais falou durante seu exílio no exterior. Amava muito as duas, mas naquele ano não se sentia animado para ir à tradicional festa de Natal que elas promoviam para a comunidade LGBT. Afinal, ambas trabalhavam numa ONG que ajudava a tirar jovens LGBT em situação de risco da rua, e vários deles estavam ali naquela noite. Agora é isso que eu chamo de uma ceia de Natal, ouviu o espírito dizer, mas ao olhar descobriu que ele não estava nem perto da mesa sobre a qual estavam os pratos, mas sim observando um jovem rapaz que beijava o namorado com paixão. Viu o fantasma morder a ponta do dedo polegar em um gesto de puro desejo e sentiu uma pontinha de pena por ele. Ai, se eu pelo menos ainda estivesse vivo. O espírito choramingou enquanto observava o movimento na sala de estar. Foi então que a campainha soou e quando Raquel abriu, encontrou Mário, que segurava uma garrafa de cidra e sorria sem graça. Ai, você veio! Ai, que bom! Marília, olha quem tá aqui! A moça veio bamboleando com sua gestação de quase 9 meses até a porta e abraçou o recém-chegado com carinho. Eu quase não vinha, sabe? Mas alguma coisa me fez mudar de ideia, confessou Mário enquanto entrava na casa e era apresentado aos demais convidados. Instintivamente, Augusto seguiu Mário e Marília até a cozinha, onde ele contou sobre o término e o quanto ele estava triste. Ao que a grávida respondeu enquanto ele servia uma taça de cidra e enchia a sua própria com suco de uva. O Augusto pode ser nosso amigo de longa data, mas às vezes eu acho que ele tem uma pedra quente no lugar do coração. Então ela tomou o suco em um gole só, enquanto ouvia Mário defender o ex. Augusto se doeu com o comentário da amiga e murmurou: eu não tenho pedra nenhuma no lugar do coração. Ao que o jovem espírito rebateu: ah, não mesmo, você tem um buraco negro. Tudo é absorvido e destruído. Prove-me o contrário e eu retiro o que eu disse. Falou enquanto erguia as sobrancelhas em um gesto provocador. Não foi bem assim, Mari. Eu meio que forcei a barra. Eu acho que ele não estava pronto para algo mais sério. Ela riu e encheu a taça de novo com suco, para em seguida responder: isso mesmo, eu não estava pronto para isso, exclamou Augusto defensivo, mas o que ouviu da amiga em seguida o fez se calar, envergonhado. Mário, isso aqui que eu tô carregando há quase 9 meses é comprometimento num relacionamento. Um filhote de cachorro é só treino. Mas o Augusto sempre foi assim, sempre pulando fora quando a coisa começa a ficar séria. A Raquel acha que é por causa do Tobias, mas eu acho que é porque ele é um grandíssimo filho da puta sem coração. Ela então pegou a garrafa de vidro para confirmar que era suco, pois sua língua estava mais solta do que o normal. E sim, era suco. Marília só estava com raiva do amigo por ser tão infantil e imaturo. Ouviu o que ela pensou? É claro que não, né? Ela te acha infantil e imaturo. E, sinceramente, eu também. Onde já se viu largar um cara lindão como esse aqui sozinho no Natal? Revirou os olhos. Estava levando o sermão de um moleque. Eu não sou moleque! Sentiu os dedos longos do espírito apertarem suas bochechas com força e teve de balbuciar um pedido de desculpas. Mas ele ainda gosta de você, mesmo que você não mereça, declarou o espírito por fim, estalando novamente os dedos e fazendo tudo à volta deles girar. Você poderia pelo menos me avisar antes que vai fazer isso. Me pouparia da sensação de vertigem, declarou incomodado, ao que viu o jovem fantasma revirar os olhos em total desdém. Essa é a última parada do meu turno, então vamos acabar logo com isso, pois eu tenho outros lugares muito mais interessantes e com gente bem menos azeda para encontrar.
declarou o jovem espírito asiático enquanto apontava por sobre o ombro de Augusto e o mandava dar a volta para ver. Era a casa de Jonas, seu meio-irmão. Ele estava em pé na porta e empurrava alguém para fora com violência. Era o sobrinho, Cristiano, e o namorado, Henrique. A alguns passos atrás dele estava a esposa, Jussara, que segurava o choro enquanto via o marido descer para a calçada e dar chutes e socos no próprio filho. Jonas, pare com isso, você vai machucar ele! Tentou correr para socorrer o sobrinho, mas foi impedido pelo espírito que o segurou com firmeza pelo pulso. Eu não quero uma abominação como você debaixo do meu teto. Eu quero que você e esse outro imundo que você trouxe para dentro da minha casa desapareçam. E não voltem nunca mais! Gritava Jonas, as veias da testa e do pescoço saltando e a pele ganhando uma vermelhidão doentia por conta da pressão que subiu. Lembre-se que para eles, nós somos apenas fantasmas. Não podemos interferir. E assim foi obrigado a ver o irmão surrar o sobrinho até o menino não conseguir ficar em pé, e antes de entrar de novo em casa, ele deu um tapa no rosto da esposa. Garoto idiota! Se pelo menos tivesse ficado quieto até terminar o ensino médio, tudo teria sido diferente, murmurou amargurado, lembrando da burrice que foi se assumir para o pai. Ai, minha santa Cher, você é realmente uma bicha velha e amarga, não? O seu sobrinho não fez nada de errado, só foi sincero. Porque você sabe, né, meu bem? Assim como eu e você, ele nasceu desse jeito. Ah, não. Citar Lady Gaga é um pouco demais para uma noite que já ultrapassou os limites do absurdo. O jovem espírito riu e murmurou baixinho. Talvez você não seja um caso totalmente perdido. Os gemidos de dor do sobrinho o trouxeram de volta à cena, e ao ver o garoto de quem ele tanto gostava e se orgulhava de ter como parente, esparramado no chão com um filete largo de sangue saindo da boca, e sabendo que aquela violência foi causada pelo próprio pai do garoto, Augusto foi tomado por um sentimento de frustração, impotência e raiva. Eu sabia que ele batia na Jussara, eu nunca fiz nada para impedir, e agora ele vai e espanca meu sobrinho, e mais uma vez eu não faço nada. Mas que merda que eu sou, espírito! Observou Henrique ajudar o sobrinho a se levantar e os dois se afastaram da casa, rumo à calçada, até ficarem ocultos pelos faróis dos carros. Cris, parcialmente encurvado por conta da dor, arrastando-se apoiado no namorado. Eles acompanharam o casal de jovens pela rua por algum tempo. Foi quando Henrique começou a beijar Cris e as coisas pareciam que iam evoluir para algo mais quente. E então Augusto pediu ao fantasma: Espírito, me tire daqui, eu já vi o que devia ver. Ao que o jovem fantasma respondeu com: Mas eu ainda não. E você é um verdadeiro estraga-prazer. Com o último estalar de dedos, o espírito do Natal presente desapareceu, deixando Augusto para trás com uma tontura horrível. Mas antes que a vertigem passasse, ele ouviu a voz do jovem espírito dentro da sua mente, dizendo: Tudo ainda não está perdido, Augusto. Enquanto houver esperança, haverá vida. E chega o fantasma dos natais futuros. Ainda sentindo o eco da vertigem, ficou apreensivo, pois se conhecia bem a história de Dickens, sabia que o último espírito era o pior e lhe mostraria os horrores do seu futuro. Na sala, o grande relógio soou 4 horas da manhã. Cansado de ser pego de surpresa, Augusto se sentou na beirada da cama, esperando pelo último visitante indesejado da noite. Os minutos se arrastaram e nada do espírito aparecer. Foi quando o cansaço o venceu e ele adormeceu meio sentado na cama. Estava tendo um pesadelo horrível onde uma criatura encapuzada acariciava seu rosto com a ponta afiada de uma foice. Quando ainda em meio ao sono entreabriu as pálpebras, viu que o sonho era realidade e o último fantasma havia enfim chegado, e que estava deslizando a ponta da foice afiada contra sua bochecha morna. Sentou-se ereto na cama e em seguida ficou em pé. O espírito não era muito maior do que ele, mas ocultava o rosto sob o capuz negro e amplo, impossibilitando de ver sua aparência. Com um toque da ponta afiada da foice contra sua testa, eles foram transportados novamente para o apartamento de Mário. O rapaz estava largado sobre o sofá, muito diferente da visão que teve dele em companhia do espírito do Natal presente. Mário agora parecia fraco e letárgico e segurava uma garrafa de bebida pela metade, que levava com pouco caso aos lábios. Observou o outro tentar se levantar e tropeçar nas diversas garrafas de bebida vazias espalhadas pelo chão. Mário estava magro e sujo e exibia profundas olheiras arroxeadas sob os olhos que antes eram tão bonitos. E então o rapaz irrompeu em um choro desesperado e incômodo que durou por longos minutos. Quer dizer que ele começou a beber só porque eu lhe dei um fora? E eu deveria me comover com isso?
Perguntou com um quê de sarcasmo na voz enquanto encarava a criatura encapuzada ao seu lado, que se manteve em silêncio. Mas lá no fundo, sentia-se preocupado com Mário. Eu sei qual é a sua, mas não se preocupe não, seus outros 2 amigos falaram o suficiente por você e eu a noite toda. Queria se fingir de indiferente, de forte, mas olhar para o ex naquele estado o deixava bastante mexido. Mais uma vez sentiu a ponta da foice tocar sua testa e o transportar para outro cenário. Estavam agora na casa de Raquel e Marília, mas havia uma grande placa de aluga-se na frente da porta, enquanto as duas saíam de dentro da casa com uma série de caixas que colocavam no porta-mala do carro. Observou Raquel colocar os gêmeos nas cadeirinhas do banco de trás. Eram 2 garotinhos de olhos espertos e cabelos cacheados e pele morena. E por um segundo ele teve certeza de que um dos bebês o havia visto. Mas era impossível. Eles eram fantasmas para os vivos. Pelo menos foi o que os outros 2 espíritos lhe disseram. Mas aquele garotinho, que devia ter pouco mais de 2 meses, ouviu e sorriu para ele. Eu não consigo mais ficar aqui depois do que aconteceu, declarou Raquel enquanto afivelava os cintos das cadeirinhas das crianças. Marília acariciou seu ombro e, segurando o choro, concordou. Sim, é horrível demais. Ao que Augusto quis saber do que elas estavam falando, mas, mais uma vez, o espírito se manteve em silêncio, deixando-o desesperado e apreensivo. Por que suas 2 melhores amigas estavam se mudando da cidade com os filhos? O que havia acontecido? Observou as 2 entrarem no carro e saírem da frente da casa. A mesma casa onde ele e Mário almoçaram várias vezes, passaram tarde juntos, os 4 brincando com jogos de tabuleiro e baralho. Passaram bons momentos ali, os 2 casais juntos, mas agora tudo chegava ao fim e ele não tinha a menor ideia do motivo. O espírito parecia ter pressa, pois Augusto mal digeriu a informação da partida das amigas e ele já sentiu a ponta da foice tocar sua testa mais uma vez, e eles foram transportados uma terceira vez. Estavam em um dos cemitérios da cidade. Conhecia o lugar. Era onde sua família tinha um lote. Seu pai foi enterrado ali. Agora era o momento onde o fantasma lhe mostrava sua lápide e ele acordaria apavorado na própria cama, coberto de suor, se sentindo feliz e agradecido de estar vivo. Só que não foi o que aconteceu. Muito bem, espírito, você me trouxe aqui para eu ver a minha própria lápide, não é? Então me mostre logo e acabaremos com isso de uma vez. Mas em resposta, o fantasma espichou uma mão esquelética para fora da capa e apontou para um ponto mais além do cemitério. Ali não era o lote da sua família, mas ele seguiu a indicação assim mesmo. Quando chegou lá, um único trovão cortou o céu. Algo incomum para a época do ano. Quer dizer, sempre chovia no Natal por lá, mas trovões sem chuva? Mas aquela claridade serviu para que pudesse ler o nome no túmulo e, para sua surpresa, a lápide exibia um nome que não era o seu. Cristiano Oliveira, nascido em 3 de março de 2003, falecido em 25 de dezembro de 2019. A informação estava ali, nítida e clara. Seu sobrinho havia morrido. Mas como? Ele era um menino jovem e saudável, tão cheio de vida. Algo não podia estar certo ali. Aquele fantasma idiota estava fazendo piada com a sua cara. Virou-se para o espírito, exigindo respostas, ao que o ser apenas tocou sua testa, agora com o mesmo longo dedo esquelético com o qual antes havia apontado a lápide. Foi como mergulhar em uma piscina gelada. Sentiu todo o seu corpo ser imerso em algo frio e viscoso, e então ele viu. Algumas horas depois do momento em que ele e o espírito do Natal presente se foram, Cristiano e Henrique continuavam caminhando e resolveram cortar caminho por um parque. Estava começando a amanhecer, devia ser umas 7 horas da manhã. Ai, que ideia infeliz, essa hora da manhã cortar caminho por um parque, murmurou enquanto seguiu os 2 de perto. Foi quando ele viu o movimento. Um grupo de caras grandes e mal encarados que começou a seguir os 2 e quando eles se deram conta, já era tarde demais. Os caras o cercaram e acertaram-nos com socos e chutes. Henrique foi o primeiro, enquanto os outros 2 seguravam Cristiano, obrigando-o a ver o ataque. Os outros socavam o rosto frágil do rapaz, afundando o nariz dele contra o crânio, fazendo-o engolir os próprios dentes. Usaram o menino como um maldito saco de pancadas, enquanto diziam ofensas homofóbicas e crueldades horrendas. E quando o garoto estava quase desacordado, eles então se viraram para Cris, do qual abusaram. A cena foi horrível demais para que Augusto pudesse olhar, mas não conseguia controlar seu pescoço ou olhos. Era como se mãos firmes e invisíveis segurassem sua cabeça fixa e as pálpebras abertas. Ele devia ver. Após um tempo horrível que pareceu durar uma eternidade, os 4 monstros surraram Chris também e, por fim, pularam sobre os corpos violados e fracos dos 2, esmagando seus órgãos internos. Ainda podia ouvir os gritos de pavor dos garotos em sua mente.
repetidos como uma espécie de disco enroscado. Sentiu as lágrimas escorrerem quentes e dolorosas pelo seu rosto, e mais uma vez tudo o que Augusto pôde fazer foi assistir aquela cena de puro horror, sem conseguir interferir. Apesar de ter gritado até sua garganta não aguentar mais, a culpa era sua. Cristiano e Henrique estavam mortos por sua culpa. O cenário girou à sua volta e em seguida ele se viu de fora da cena, a si mesmo, recebendo a notícia do falecimento do sobrinho por 2 policiais que encontraram os corpos dos garotos no parque no dia seguinte ao Natal. Assim que os 2 guardas foram embora, ele se viu ir até o guarda-roupa e abrir o cofre de segurança que mantinha oculto, e lá dentro pegar aquela coisa que conservava guardada apenas como uma espécie de precaução e segurança para o futuro. Observou-se encher os 6 buracos do tambor, sentar-se na beira da cama, encostar o cano longo abaixo do queixo e então se ouvir dizer com angústia e culpa na voz: eu podia ter salvado os 2, eu podia ter dado apoio a eles, mas agora eles estão mortos e a culpa é minha. Em seguida ouviu o sonoro e tudo ficou escuro, e ele estava mais uma vez de volta ao cemitério, onde o espírito observava da escuridão de seu capuz. Em um ato de desespero, Augusto ajoelhou-se aos pés do fantasma e segurou as barras de suas vestes, implorando por uma resposta. Espírito, por favor, me diga que eu ainda tenho tempo de salvá-los. Por favor, eu não me importo com o que poderá acontecer comigo, apenas me deixe salvar meu sobrinho. Eu imploro. Silêncio foi sua única resposta, e por isso ele continuou. Ele é só um garoto! Gritou desesperado, ao que em resposta o fantasma finalmente abaixou o capuz, expondo um rosto deformado e horrendo. Seu próprio rosto, com sequelas do tiro fatal. Metade da face foi estourada e a pele pútrida e sangrenta parecia pulsar, e foi quando ele viu que na verdade eram vermes que se esgueiravam por aquela massa de carne apodrecida, puxando os tendões e músculos restantes. O olho esquerdo não existia mais. No lugar, havia apenas um buraco escuro e profundo, agourento e acusador. O horror de ver o próprio rosto horrendo e deformado preencheu Augusto por completo, enquanto ele sentia o chão sob seus pés começar a rachar, e então horríveis mãos putrefatas escaparam das fendas, agarrando seus tornozelos. O rosto deformado que observava deu um esgar cruel, horrendo demais para ser chamado de sorriso, e disse com uma voz profunda e rouca, que não lembrava em nada sua própria voz: não há mais tempo para você. As mãos que apertavam seus tornozelos o puxaram para baixo com uma força descomunal e então começaram a invadir sua boca. Enquanto isso, acima dele, o espírito gargalhava de forma cruel e horrenda. E antes de ser consumido pela fenda sobrenatural, pôde ver o sobrinho, o rosto estourado, os olhos inchados e vermelhos, os lábios cortados, o braço direito pendendo em um ângulo estranho ao lado do corpo, as calças no meio das coxas, e sangue escorrendo das pernas. O menino olhava de forma apática e disse num sussurro doloroso: eu precisei da sua ajuda, tio Augusto, e você não estava lá para mim, como não teve lá pro Tobias e pro Mário. Você só traz dor e desgraça a todos que estão à sua volta. E então, o fantasma do Natal futuro jogou a primeira enorme pá de terra sobre seu rosto desesperado, e a escuridão o tomou pela terceira e última vez naquela noite. E se tudo der certo, no futuro eu pretendo trazer outras histórias, só que infelizmente por conta do perfil do YouTube vai ter que ser todas as histórias censura livre. Mas se eu tiver que fazer alguma adaptação, alguma coisa, eu vou informar no final da história e vocês podem conferir a versão escrita depois. Obrigada a todo mundo e Feliz Natal para todos. E ele não conseguia respirar. Alguma coisa estava sufocando. Quando enfim abriu os olhos, se deu conta de que estava enrolado nos lençóis e que tinha um bom pedaço deles em volta do seu pescoço. Arrancou o pano e atirou longe, sentando-se na cama e passando as mãos pelos cabelos úmidos de suor. E então ouviu o relógio da sala informar que eram 6 horas da manhã. Pegou o celular na mesa de cabeceira, ao lado da cama, e confirmou: eram mesmo 6 horas da manhã. Será que ainda tinha tempo de fazer o que era certo? Será que ainda ia conseguir salvar os 2? Procurou o contato do sobrinho e discou. Chamou o suficiente para fazer a ligação cair e o obrigar a pensar no pior, mas resolveu insistir mais uma vez. Na terceira tentativa em que ligou, finalmente Cris atendeu. Oi, tio, aconteceu alguma coisa? Você tá me ligando tão cedo? Queria gritar que sim, aconteceu, um milagre de Natal. Ele se deu conta de que se preocupava com o sobrinho o bastante para não deixar o menino morar na rua e nem ser abusado e assassinado por um bando de homofóbicos doentios. Mas não queria assustar o garoto ou fazê-lo pensar que seu tio idiota tinha passado a véspera do feriado em alguma farra alucinógena com todo tipo de porcaria
faria. Então, respirou fundo e apenas respondeu: Não, eu só achei que devia ligar. Onde vocês estão? Não se deu ao trabalho de explicar quando o garoto perguntou como ele sabia que Henrique estava com ele. Não havia tempo. Anotou o endereço e antes de desligar, disse: Fiquem onde tem luz e não saiam daí, eu já estou chegando. Nunca em toda a sua vida dirigiu tão rápido. E agradeceu pelo feriado e a falta de policiamento nas pistas que pegou para chegar até o tal parque. Quando avistou os dois meninos, encostou bem a tempo de ver o grupo de assassinos se aproximando e entrando no parque. Mas até onde os viu, eles não estavam seguindo mais ninguém. Cristiano, que bom que você está bem. Desceu do carro e abraçou o sobrinho com um pouco mais de força do que esperava, deixando o garoto meio assustado. E quando enfim o soltou, voltou-se para Henrique, o qual também abraçou como se não o visse há anos. Eu os vi serem abusados e mortos bem na minha frente. Eu tenho todo o direito de ser um pouco exagerado, declarou mentalmente enquanto colocava os dois no banco traseiro do carro. Deixou Henrique em casa, dizendo para que o garoto se aprontasse, pois eles iriam almoçar na casa de algumas amigas dele, e não aceitava não como resposta. Enquanto isso, levou o sobrinho de volta ao seu apartamento, onde fez o garoto tomar um banho, comer o café da manhã e então ir dormir no quarto de hóspedes. Mas antes de fechar a porta para descansar, o garoto perguntou: Tio, como você sabia que a gente estava lá? A minha mãe, por acaso? Não, Jussara não tinha nada a ver com isso, apesar de que ele deveria avisá-la de que o menino estava bem e a salvo. Eu acho que foi intuição de tio, como intuição de mãe, só que um pouquinho mais fraca, respondeu sorrindo. E não sabia se era o cansaço ou o alimento que enfim bateu na fraqueza, mas Cris aceitou a resposta e foi dormir. Ainda tinha tempo até a hora do almoço e por isso ligou para a cunhada. Ao ouvir a voz chorosa da mulher, sentiu seu coração apertar no peito. No futuro, ainda ia ajudá-la a sair daquele casamento abusivo, mas precisava fazer uma coisa por vez. Primeiro salvava o sobrinho da morte iminente, depois salvaria a cunhada. Alô, Jussara? É o Augusto. Eu tô te ligando para dizer para ficar tranquila. O Cristiano tá aqui comigo e se tiver tudo bem para você, eu queria que ele ficasse aqui por mais algum tempo. Não fala nada pro Jonas. Deixa a poeira baixar primeiro. O que ele queria dizer de verdade era: não diga nada pro Jonas, porque ele pode te bater só por vingança. Os soluços e o choro da cunhada do outro lado da linha eram torturantes e dolorosos, e num sussurro quase inaudível ela perguntou: E o menino que estava com o Cris? Ele tá bem também? Respondeu que sim, que ele mesmo deixou em casa e que mais tarde eles iriam num almoço de Natal na casa de algumas amigas. Claro que omitiu o fato de que era um casal de lésbicas. Quanto menos ela soubesse, melhor. Graças ao Senhor, Augusto, você é um anjo, um enviado de Deus. Detestava aquela ladainha religiosa da mulher, mas como notou que ela estava nervosa, deixou que falasse à vontade e por fim respondeu: Que isso, Jussara? Ele é meu sobrinho e se eu posso dar apoio pro menino até os ânimos acalmarem aí, por que eu não vou fazer isso? Conversaram mais alguns minutos e antes de desligarem, ela pediu para que Cristiano lhe ligasse mais tarde. Depois das 2 da tarde, o Jonas bebe e dorme. O Cris sabe como funciona aqui em casa, mas louvado seja o Senhor por colocar você nas nossas vidas. Augusto deu um sorrisinho de deboche, o qual a cunhada não viu, e então desligou. Ainda faltavam quase 5 horas para o almoço de Natal na casa das amigas. Então pensou em enfim tirar um cochilo. Deitou-se na cama ampla e encarou o teto claro, pensando em como seria se não tivesse feito nada, se não tivesse tido aquela bizarra experiência estranha na noite anterior. Será que a profecia do fantasma se concretizaria e ele realmente iria estourar os miolos, impulsionado por um sentimento de culpa? Antes de cair no sono, resolveu dar um jeito naquele revólver que guardava no cofre dentro do guarda-roupa. Retirou-o do local seguro, colocou-o junto dos cartuchos de bala em uma caixa de madeira com fechadura e planejava jogá-lo no incinerador de lixo do hospital assim que tivesse a chance. Com mais essa decisão, adormeceu e foi o sono mais perfeito que já teve. Sem sonhos, sem pesadelos, sem visitas inoportunas de espíritos. Acordou com Cris batendo na porta, informando que já passava do meio-dia e que se ele queria sair era bom se apressar. Mesmo sendo feriado, algumas pistas continuavam cheias. Tá bom, já tô indo, respondeu mal-humorado enquanto se vestia às pressas. Não dava tempo nem de tomar banho, o que o deixou meio irritado, mas quando saiu do quarto, encontrou o sobrinho com a mesma roupa do dia anterior, mas que parecia ter sido lavada e passada.
nada. Que foi? Eu sei fazer serviço de casa. Eu sempre ajudo a minha mãe quando ela tá precisando, declarou o menino de uma forma evasiva, ao que Augusto riu e fez um agrado breve nos cabelos do menino. Eu não disse nada. Na verdade, é até bom você saber fazer algumas tarefas, já que vai morar aqui por um tempo. Sim, eu falei com a sua mãe. Ela sabe e deu permissão para você ficar aqui. Viu o menino encará-lo com a boca aberta de pura surpresa, para em seguida senti-lo abraçando com força. Obrigado, tio! Desvencilhou-se do abraço e falou com um quê de riso na voz. Agora para de me abraçar que você tá amarrotando toda a minha roupa. Mas podia ver nos olhos brilhantes do sobrinho a felicidade que ele gostaria de ter sentido no passado, se houvesse alguém que o apoiasse. Vamos lá buscar o Henrique e no caminho eu pego uma sobremesa, porque é de muito mau tom ir na casa de alguém sem levar alguma coisa. Pelo menos era o que a Danusa sempre dizia quando eu era pequena. Não sabia muito bem o que havia acontecido com a cozinheira e a sua babá, mas pretendia pesquisar no futuro. Esperava poder se reconectar com aquelas duas mulheres que foram tão importantes na sua vida. Ah, tio, antes de irmos, eu quero te entregar uma coisa que eu achei. E em seguida, o menino colocou nas mãos de Augusto os óculos, aqueles que tinham caído quando o fantasma dos natais passados o levou. Quando perguntou onde estavam, o garoto respondeu: embaixo da mesinha de centro da sala. Quase que eu não encontro. Você precisa ter mais cuidado com as suas coisas, tio Augusto. Ao ouvir o garoto lhe dando o sermão, o cirurgião riu e bagunçou novamente os cabelos do sobrinho, para enfim saírem do apartamento. Foram buscar o namorado do menino. O garoto estava bem arrumado e durante o trajeto descobriu o porquê de Cris não poder ficar na casa dele. Henrique morava com a tia, outra religiosa fanática da mesma congregação dos pais de Cris, e foi assim que eles se conheceram, durante um dos serviços do grupo de jovens após o culto. A tia de Henrique não sabia sobre o namoro dos dois e claro que Jonas não contaria. E correr o risco de expor a sua vergonha? Nunca! Mas era bom que os dois tomassem cuidado dali em diante. Foi o conselho que Augusto deu a eles. Parou numa padaria no caminho e comprou um grande pudim de leite condensado. Aquilo lhe trazia tantas lembranças da infância e ele queria compartilhar elas com os outros. Quando tocou a campainha, foram recebidos por Raquel, que o encarou com uma expressão de pura surpresa. Olha só o que o gato trouxe! Ela disse enquanto pegava o embrulho das mãos de Augusto e os convidava a entrar. Mas antes que eles passassem do hall, Raquel puxou o cirurgião pelo braço e disse num sussurro: o Mário tá aqui. A gente convidou ele, não sabíamos que você ia vir. E traria seus sobrinhos? Ela olhou para os dois meninos parados a alguns passos distante dos dois. Sobrinho, o outro é o namoradinho dele. Longa história, depois eu atualizo vocês duas sobre isso. Sua cabeça estava girando. Mário estava lá na casa. Era a sua chance de tentar consertar as coisas. Meninos, por que vocês não ajudam a Raquel na cozinha enquanto eu resolvo um assunto particular? Ouviu Cris dar um risinho irônico e, apesar de querer repreender o menino, sentiu que merecia aquele pequeno deboche. E o comportamento do sobrinho o fez pensar no jovem fantasma dos natais presentes. Entrou na sala de estar, onde Marília estava sentada de uma forma torta na poltrona. Quando se chegava naquela altura da gestação, fazer qualquer coisa se tornava impossível, inclusive sentar direito no sofá. Quando a moça o viu, ela se levantou com certa dificuldade e disse que ia ajudar a esposa na cozinha. Oi, Mário, disse num sussurro deslocado. Observou o outro olhar por sobre o ombro, o cabelo escuro e macio caindo delicado pela nuca, os olhos castanhos vivos e brilhantes, a pele bronzeada de sol e aquele sorriso maravilhoso. Augusto, eu não sabia que você ia vir, senão eu... Mas não deixou que ele terminasse a frase. Ergueu a mão em um gesto pedindo silêncio e então se aproximou, sentando-se ao lado do moreno no sofá. Podia ser os dias que passaram separados, mas Mário parecia ainda mais bonito. Eu nem sei por onde começar, talvez com... Você poderia me perdoar por eu ter sido um escroto sem coração? Eu sei que eu fui cruel com você e que pra isso não tem desculpa, só que a minha vida inteira eu afastei todo mundo que tentava se aproximar de mim, porque lá no fundo eu tinha medo de que essa aproximação poderia resultar. Mas Mário, eu só queria dizer que eu ainda te amo muito e sinto a sua falta. Mas eu vou compreender se você preferir não me Sentiu seu rosto ser pego pelas mãos firmes e mornas do outro e os lábios dele colarem nos seus em um beijo desajeitado, mas apaixonado. Eu também ainda te amo, Augusto. Me desculpa por sugerir a história do filhote, eu só pensei que a gente podia ter algum tipo de compromisso maior, mas eu acho que eu estava sendo apressado demais. A Raquel me contou sobre o Tobias e agora eu entendo a sua reação naquele dia.
Não sabia que sentia tanta saudade do outro até vê-lo ali na sua frente e sentir aqueles lábios mornos contra os seus. Pois é, eu tenho uma coisa para te falar, disse o cirurgião enquanto coçava a nuca e ouvia o eco dos risos e conversas dos 4 na cozinha. Eu sei que você queria adotar um filhote de cachorro, mas será que a gente não pode quebrar o galho com um adolescente desmiolado por enquanto? E então deixou Mário a par da situação atual do sobrinho, mas em momento algum falou para ninguém sobre a odisseia que experimentou naquela véspera de Natal. Aquela era uma experiência que ele gostaria de guardar apenas para si. Raquel veio chamá-los, pois o almoço estava na mesa e quando Augusto pediu que lhe passassem a travessa de arroz, ao ver o conteúdo, ele disse em alto e bom som: "Por que vocês têm que enfiar uva passa em tudo? Coisa horrível!" Ao que as duas o mandaram ficar quieto. Mário lhe deu um beijo na têmpora e os dois garotos riram. "Mas é a mais pura verdade, não existe coisa mais horrível do que uva passa em tudo. Me passa a farofa." "Ah, não, na farofa também? Agora vai me dizer que enfiaram isso até no peru." "Eu disse isso sem malícia, gente, para de dar risada." Augusto passou os próximos minutos removendo as uvas passas das porções de arroz e farofa que pegou, e após tomar um gole de vinho, anunciou que queria fazer um brinde. "Quem é você e o que você fez com o Augusto verdadeiro?" perguntou Raquel enquanto gargalhava. Afinal, o amigo estava bem diferente, menos amargo e mais falante, e parecia ter reatado com Mário para sua felicidade de Marília. "Shhh, senão eu perco a concentração. Enfim, eu quero dizer que em todos esses meus anos de vida, eu sempre me senti deslocado, fora do meu círculo familiar. Mas na noite passada eu cheguei à conclusão de que família não é uma ligação de sangue. Qualquer um pode ser família. E se for assim, para mim, o conceito de família de verdade são as pessoas que se preocupam com você e com quem você se preocupa. Ou seja, a minha família inteira está aqui em volta dessa mesa." Ele fez um gesto amplo enquanto ainda segurava a taça, arrancando uma série de reações diversas de todos, entre sorrisos e gargalhadas incrédulas. "Então, um brinde à minha família", declarou por fim, tomando um grande gole de vinho. Lá fora, invisíveis aos olhos humanos, os 4 espíritos observavam aquela reunião feliz de pessoas amadas. E então, Velvet olhou para os outros 3 e disse: "Nosso trabalho aqui está feito, pessoal. Agora, quem está agendado para a véspera do Ano Novo?" E após essa pergunta, todos eles começaram a desvanecer lentamente sob o calor daquele dia quente de verão de dezembro, até não passarem de pequenas partículas brilhantes sobre os raios solares. Fim. Agora é o seguinte, pessoal, tem um capítulo extra que tem uma cena Lemon entre o Augusto e o Mário, só que eu não gravei a versão áudio dela porque o YouTube poderia acabar barrando esse capítulo extra, porque tem uma cena de sexo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de todos os capítulos da história para vocês lerem, e o último capítulo dessa história tem uma cena de Lemon, tem uma cena de sexo. Eu quero agradecer quem ouviu até aqui, pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like aqui nesse vídeo, compartilharem esse conteúdo que eu tô fazendo totalmente gratuito, com o intuito de divulgar minhas histórias. E também esse aqui é o meu singelo presente de Natal para as pessoas que acompanham o meu conteúdo. Eu quero agradecer por todo o apoio durante 2020, que foi um ano muito difícil para todo mundo, em tantos níveis. Eu espero que vocês tenham gostado da minha narração. É a segunda história que eu narro. A primeira foi uma de Halloween, que tá aqui no canal também. E se tudo der certo, no futuro eu pretendo trazer outras histórias, só que infelizmente por conta do perfil do YouTube vai ter que ser todas as histórias censura livre. Mas se eu tiver que fazer alguma adaptação, alguma coisa, eu vou informar no final da história e vocês podem conferir a versão escrita depois. Obrigada a todo mundo e Feliz Natal para todos!